A paz do Senhor, meus irmãos, para todos vocês. Eu vou deixar aqui uma palavra vinda, né, da parte de Deus para o seu coração nessa noite. É Mateus 9, aqui o 18 e 19, versículo 18 e 19. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Agora aqui é no 23. E Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Só até aqui, meus irmãos, é Mateus 9, versículo 18 e 19 e o 23 e 24. Só até aqui. Eu quero falar para vocês, irmãos, que Deus nos dá o poder, meus irmãos, e autoridade para nós pisarmos em serpentes e escorpiões, para nós também repreender sobre as doenças, e aqui fala sobre a morte também. Sobre a morte também. Deus dá poder para nós. Quando nós estamos com a nossa vida consertada, com a nossa vida no altar, que você é um escolhido de Deus, Ele te escolheu, te separou para fazer a obra dEle, Ele te dá autoridade sobre as enfermidades, as doenças e sobre a morte. Por quê, meus irmãos? Eu vivo isso. Muitas vezes eu sinto as coisas, quem me cura, quem me cuida de mim é o Senhor. Muitas vezes eu estou sentindo algo e eu oro e repreendo, aquilo sai, eu vejo saindo. Olha, meus irmãos, só depende, assim, da nossa intimidade com o Senhor e a nossa vida no altar. Nós temos uma vida no altar e Deus que capacita nós, é Ele que nos dá essa autoridade. Ele está aqui, ó. O que eu estou falando não é de mim, está escrito aqui, ó, o poder sobre a doença e a morte. Ele dá para nós esse poder. Ele fala, se nós comer alguma coisa mortífera, não faz dano nenhum para nós, não morre por causa daquilo. Por quê? Ele dá o poder para nós sobre a doença. Não que nós, às vezes, vamos fazer isso para testar o Senhor, para desafiar o Senhor, não. Mas muitas vezes nós comemos algo que faz mal para nós. A gente passa mal. E às vezes mesmo pela legalidade que nós dá, né? Legalidade, aquele mal entra em nós. Muitas vezes não é Jesus que permite, é nós mesmos que é nós mesmos. Por quê? Muitas vezes a gente peca, a gente faz algo que dá legalidade para o inimigo, porque a doença, tudo foi Deus que deixou. Ele deixou o bem, deixou o mal sobre a terra. Agora, nós segue aquilo, a escolha é nossa. Se nós quisermos seguir o bem, nós vamos, né, buscar aquilo para nós fazer o bem também.
E se nós escolher o mal, quem vai apoderar de nós, a gente vai fazer algo que agrada o inimigo, não agrada a Deus. E aqui o Senhor está falando, meus irmãos, outra coisa que me chamou a atenção foi para o Senhor realizar aquele milagre sobre a vida daquela menina, aquela criança. Foi preciso dele expulsar, tirar aquele povo lá de dentro, de perto daquela menina. Porque ele falou ali, a menina não está morta, mas ela dorme. O que eles fizeram? Riu de Jesus, riu do Senhor. Então, se ele estivesse lá naquele lugar, talvez aquela menina não ia ser curada, porque também depende da nossa fé, nós tomar posse. E ali era um bando de incrédulos, um bando de ignorantes que hoje a gente vê aí, ó, Deus está falando, Deus está usando os profetas, Deus usa um, usa outro para falar, e eles não estão nem aí, ainda ri na cara da gente ainda. Se a gente fala alguma coisa para eles ainda riem de nós. Olha, Deus fez eu lembrar de algo aqui, meus irmãos, uma passagem que aconteceu comigo esses dias, é coisa séria, sabe? É coisa séria. Então, meus irmãos, tem crente assim de muitos anos, anos e anos na igreja, mas eles são incrédulos. Eles não acreditam, sabe? Às vezes em milagres, em cura, não acredita que o demônio, ele age na vida das pessoas, que dá brecha para ele, que dá lugar. E meu irmão, ele era um crente, ele era fiel a Deus, mas tinha umas coisas que ele era incrédulo. E aí eu orava para ele, e orava